Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia, minhas queridas irmãs. Nós estamos no 28º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus estava saindo para seguir o caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um só, Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Ele então lhe disse: Mestre, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Só uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas ele, espantado com essas palavras, foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Olhando ao redor, Jesus disse a seus discípulos: Como é difícil os que têm riqueza entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras dele, mas Jesus continuou a dizer: Filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados ainda e diziam entre si: E quem conseguirá salvar-se? Olhando para ele, Jesus disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, campo, por causa de mim, do Evangelho, que não receba agora, no tempo presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como vocês viram, esse evangelho ele é muito longo, eu vou resumir o máximo para ver se a gente consegue o tempo aqui que nos permite. Então vocês viram aqui que o evangelho de hoje, ele trata do seguimento a Jesus. Vocês já perceberam como é difícil a gente seguir Jesus? Vocês viram que ele estava a caminho e um jovem correu, se ajoelhou na sua frente e pediu para ele, para que ele o desse a vida eterna, ou que ele, ou permitisse que ele o seguisse ele. Jesus falou: olha, você pode até me seguir, só que você tem que estar disposto a despojar de tudo aquilo que às vezes vocês têm demais, ou seja, tem e não reparte. Aí Jesus começa a falar dos mandamentos para ele. Olha, para você me seguir, primeiro você tem que observar os mandamentos da lei de Deus. Que ele diz alguns, né? Ele não começa nem pelo primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele começa já pelo 5º mandamento. Ele diz: não matar. E aí, esse mandamento, claro que depois ele vai dizer outro, não adulterar, tal. Mas esse primeiro mandamento, não matar,
ele engloba muitas coisas. Porque às vezes a gente pensa que o matar é só matar com uma arma de fogo ou uma arma fria, como se diz, uma faca. Não é só assim. Muitas vezes a gente tira a vida de outro de muitas outras maneiras. Esse jovem, por exemplo, era um jovem muito rico. Quando Jesus propôs para ele ir vender o que ele tem e repartir com os pobres, ele caiu fora. Porque quando Jesus falou dos mandamentos, ele diz, isso eu observo tudo desde a minha juventude. Mas quando Jesus propôs para ele ir vender o que ele tinha e repartir com os pobres, aí ele achou difícil. Então, aquele que não reparte, também tira a vida do outro e da outra. Ou seja, aquele que acumula muitos bens só para benefícios próprios e não pensa em repartir, ele está tirando a vida de outra pessoa. Aquele que explora o outro, ele está tirando a vida das pessoas. E tem muitas pessoas ricas que sobem na vida explorando os outros. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como eu disse para você, é muito longo, eu não consigo ir a mais porque o tempo aqui não me permite isso. Mas eu vou parar por aqui. Prestem atenção, coloque os mandamentos na lei de Deus na prática. Vocês viram que é difícil um rico entrar no reino de Deus porque ele não quer dispor daquilo que ele tem, ou seja, ele não quer repartir. Que você reparta não só a sua riqueza, mas, claro, a sua riqueza que é os bens, o amor que você tem na sua vida, reparta isso um com o outro. O amor, a fraternidade, a amizade, tudo isso você deve repartir um com o outro. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, para que você tenha um abençoado domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.